Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto. Eu sou a professora Angélica Rossi, eu vou acompanhar você durante essa disciplina. Seja muito bem-vindo, então. Vou me apresentar rapidamente. Sou enfermeira há 14 anos, tenho residência, especialização através de residência multiprofissional na área da saúde da mulher e também sou mestre em enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Vamos apresentar essa disciplina, né? Então, a gente vai falar hoje sobre distúrbios neurológicos e renais. Mas, na próxima aula, a gente vai falar sobre os distúrbios sobre os distúrbios respiratórios e metabólicos. Na nossa terceira teleaula, a gente vai falar sobre os distúrbios cardiológicos e na última teleaula, a gente vai falar sobre os distúrbios gastrointestinais e também oncológicos. Então, você perceba que você vai entender aí várias patologias, várias doenças, né, de acordo com os sistemas do organismo e a importante atuação do enfermeiro em relação a essas doenças. É importante que você faça um resgate, um breve resgate aí de anatomia, né, de fisiologia, para você poder entender bem sobre os assuntos que nós vamos abordar aqui, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os distúrbios neurológicos e também distúrbios renais. Então, dentro dos distúrbios neurológicos, vamos pensar, sabe quando você leva um susto? Ou quando você se belisca agora, né? O que acontece com o seu organismo, né? Você manda um estímulo, né? O seu organismo recebe um estímulo através do sistema nervoso periférico, né? A sinapse e tudo mais, e faz com que você reaja a isso. Então, a gente percebe a importância, né, desse sistema. O porquê eu estou me comunicando com você agora, o porquê eu estou gesticulando, tudo isso é o meu sistema nervoso. Então, super importante esse sistema. Só que nós temos algumas doenças que podem acometer esses sistemas e a gente vai vê-las no quadro, né? Como a gente vai apresentar aqui o convite ao estudo de tudo aquilo que a gente vai abordar em relação aos distúrbios neurológicos. Então, a gente tem, né, alguns agravos que infelizmente podem acontecer, como um acidente vascular encefálico. Você já deve ter ouvido falar desse agravo, né? Por exemplo, popularmente conhecido como derrame ou como AVC, acidente vascular cerebral. Mas vamos combinar aqui que a gente vai denominá-lo de AVE, acidente vascular encefálico. Por quê, professora? Porque a gente tem um entendimento que esse tipo de acidente, ele não ocasiona apenas no cérebro, mas no tronco encefálico, no cerebelo também. Então, em outras partes ali que compõem o sistema nervoso, né? Então, a gente denomina de forma mais abrangente a AVE, acidente vascular encefálico. Então, a gente vai ver no quadro que a gente vai falar sobre o acidente vascular encefálico isquêmico e o acidente vascular encefálico hemorrágico. E dentro do acidente vascular encefálico, a gente tem dois tipos aí que a gente vai abordar, certo? Depois a gente vai comentar e abordar sobre a meningite, principalmente a meningococcus, né, que é a bacteriana, porque tem uma importância epidemiológica, né, para a gente poder estudar ela. Também vamos estudar algumas doenças neuromusculares, como miastenia, como esclerose múltipla, Guillain-Barré, certo? E também convulsão, epilepsia. Agora, né, na nossa próxima parte da nossa aula, a gente vai abordar sobre os distúrbios renais, né? O sistema renal, ele tem uma importante função de fazer aí, né, a filtragem do nosso sangue, eliminando restos metabólicos, toxinas, né? Alguns eletrólitos, ele faz a regulação. E quando a gente tem alguns agravos, né, ou algumas doenças nesse sistema, o nosso organismo, ele pode aí ter um desequilíbrio bastante importante. Vamos ver aí um convite ao estudo das doenças que a gente vai tratar em relação aos distúrbios renais. Então, em infecção do trato urinário superior e inferior, né, como, por exemplo, superior, a gente vai ter aí
a doenças que acometem os rins, né? E do trato inferior, uretra, bexiga. E daqui a gente vai falar também sobre a urolitíase e nefrolitíase, que são cálculos, né, que acometem o trato urinário, e também a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica, né? Então, a gente vai abordar todos esses assuntos. Vamos lá, então. Assistência de enfermagem e afecções neurológicas 1. Então, a gente vai começar falando sobre os acidentes vasculares encefálicos. Vamos ao quadro, então, abordar sobre eles. Nós temos o isquêmico e o hemorrágico. Nessa figura, a gente já começa a entender como ele acontece, né? Então, o acidente vascular encefálico, ele se caracteriza aí por uma anormalidade funcional do sistema nervoso central, que ele vai ocorrer aí com o suprimento sanguíneo normal do cérebro quando ele é interrompido. Então, vamos pensar que o sangue, ele passa, né, pelos vasos, é super importante essa irrigação sanguínea para que a gente tenha aí suprimento de nutrientes, de oxigenação, né? Quando eu tenho, por algum motivo, a interrupção desse fluxo sanguíneo na veia, no vaso, na artéria, eu tenho, então, uma dificuldade de irrigação sanguínea naquelas células. E a célula precisa desse oxigênio que chega através da corrente sanguínea, né? E aí a gente tem os problemas ocasionados por conta disso. Então, eu tenho o isquêmico, como a gente pode ver no quadro, né? Quando eu tenho essa interrupção aqui de passagem, né? De fluxo sanguíneo. Ou eu posso ter aí um extravasamento desse vaso, né? Onde eu tenho a saída de sangue do vaso, né? Pelo vaso, através do vaso. E aí eu vou ter essa condição hemorrágica, certo? Então, o acidente vascular isquêmico, ele é o distúrbio neurológico mais frequente nos adultos, né? Então, de todos os distúrbios neurológicos que a gente vai estudar, esse é o mais frequente. Ele destaca-se por ser aí a principal causa de morte nas pessoas acima de 40 anos. Então, uma pessoa que tem acidente vascular encefálico isquêmico, isso pode levá-lo à morte? Pode levá-lo à morte, pode levá-lo a sequelas, a complicações, né? É aquela pessoa que vai ter, provavelmente, metade do seu corpo sem movimentação, dificuldade na fala, para deglutir, né? Então, ela vai ter um comprometimento aí da sua capacidade funcional, né? Da sua capacidade de independência também. Vamos ao quadro para entender as causas, né? O porquê que a gente pode ter isso acontecendo, né? De forma mais frequente. Então, eu tenho as doenças cerebrovasculares ateroscleróticas, né? Essas, né, a aterosclerose é super importante nesse processo. Ela se caracteriza, aqui, ó, a gente pode observar nessa imagem, né? Ela se caracteriza por placas que vão se depositando aí no lúmen das artérias de médio e grosso calibre, né? E essas placas, elas contêm lipídios, células inflamatórias, células musculares, lisas, tecido conjuntivo, né? E quando a gente tem o crescimento ou a ruptura da placa, a gente tem, então, a redução ou obstrução do fluxo sanguíneo. A gente pode observar que aqui, ó, tem um espaço de passagem bem menor, né, do que esse vaso que não tem a aterosclerose. A gente também tem a doença das artérias penetrantes, né, ou lacunar, onde aí a gente vai ter o acometimento, né, dessa dificuldade ou dessa falta de irrigação sanguínea em vasos menores, né, em artérias penetrantes que são aí, que apresentam um calibre, um diâmetro menor. Podem ser por conta de embolias cardiogênicas, então ocorre como resultado da oclusão de uma artéria cerebral por um trombo que vem lá do coração, né? Então esse trombo vem do coração até uma artéria no cérebro e isso vai provocar o acidente vascular encefálico isquêmico. Ou pode ser aí criptogenético, ou seja, sem uma etiologia determinada, sendo o cardioembolismo, né? Esse provavelmente o evento que esteja aí associado.
E aí tem a fisiopatologia do acidente vascular encefálico isquêmico, né? A gente tem um início, né? Por conta desses motivos que eu falei, uma ruptura do fluxo sanguíneo, né? E que acontece por obstrução de um vaso sanguíneo. Essa ruptura inicia um complexo eventos aí metabólicos celulares, que é essa cascata isquêmica, né? E aí, os neurônios, eles não são capazes de manter a respiração aeróbica. O que é essa respiração aeróbica? É a respiração que eu preciso do oxigênio, né? Como eu não tenho suprimento de sangue para levar oxigênio, então as mitocôndrias, elas passam para a respiração anaeróbica, certo? Só que quando elas vão para esse processo anaeróbico, elas produzem uma grande quantidade de ácido lático, o que faz com que altere o pH do sangue, né? E essa respiração anaeróbica, ela é menos eficiente e o neurônio não consegue aí produzir ATP, que é aí a energia necessária, né, para realizar todas as suas funções. E aí, no início, da cascata, existe uma área de penumbra. O que é essa área de penumbra? Vamos imaginar que aqui é o cérebro. Aqui é o evento, o local onde eu tive o infarto, a interrupção de fluxo sanguíneo. E aí essa área em volta aqui é a área de penumbra, é a área onde essas células aqui em volta também podem ser comprometidas por conta desse processo, né? Porque ao redor dessa lesão ocorre vasoconstrição, né? E a gente tem aí a liberação de radicais livres, decomposição das membranas celulares e proteínas, que faz com que a gente aumente daí essa área, né, de infarto inicial, que leva, então, a lesões, daí, morte das células, certo? E quais são as complicações, professora? Eu tenho o edema cerebral, né? Ele é uma complicação grave que possui como fatores iniciais o tamanho e o local do infarto primário, né? Esse local inicial que foi acometido. O edema, ele pode ser citotóxico, né? Que é uma substância nociva às células. E ele pode aí se alastrar no parênquima e extravasar, né, líquido intersticial. Depois a gente tem a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido na cavidade interna do cérebro. Depois nós temos a hipertensão intracraniana, né? Esse edema aí causa um deslocamento de estruturas de desvio da linha média do cérebro, que vai gerar um aumento da pressão intracraniana, levando aí a herniação cerebral, a compressão de vasos encefálicos, causando uma maior isquemia. Importante aqui o enfermeiro realizar o monitoramento de pique, de pressão intracraniana. Também temos aí sequelas neurológicas, danos então à capacidade funcional, como eu já adiantei, transformação hemorrágica, então eu posso ter esse acidente vascular encefálico que inicialmente era isquêmico, se transformando em hemorrágico, e a gente tem crises epiléticas que são convulsões. Depois a gente tem o tratamento específico. O que fazer para tratar, então, né, o acidente vascular encefálico isquêmico? O objetivo importante é que essa pessoa, né, para que a gente consiga aí avaliá-la, né, bem, e a gente consiga instituir o tratamento até 4h30 depois do evento inicial. Por que esse período, professora? Porque é nesse período que a gente vai conseguir aí reverter aquela área de penumbra, a gente vai conseguir preservar aquela área de penumbra, certo? Idealmente com 3 horas depois do evento, mas pode ser até 4h30. Então, vamos entender melhor esse tratamento específico. Então, a gente tem as drogas tromboembolíticas, né, que eu tenho aí o RTPA Outplace, né? É esse que a gente recomenda aí até 4h30. Ele tem várias indicações e várias contraindicações também para o uso. Então, é muito criterioso o uso, tem que estar bem atento, né? Por que tudo isso? Porque ele pode sangrar. Então, para evitar o sangramento, a gente vai avaliar se realmente pode ser feito. Temos os antiagregantes plaquetários, que é recomendado para todos os pacientes, desde que eles não sejam aí candidatos a
a trombólise, né, e não estejam em uso de anticoagulante, como o AS. Nós temos a neuroproteção. O que é isso, professora? A gente tem vários estudos aí, né, que têm procurado reduzir a lesão isquêmica através de medidas neurocitoprotetoras, né? Mas a gente não tem ainda resultados específicos, nem nada de drogas neuroprotetoras para recomendar no caso de acidente vascular encefálico isquêmico. Temos também prevenção à trombose venosa profunda, né? Então, a gente vai fazer essa prevenção com anticoagulante, como heparina, warfarina. E a prevenção de úlcera por estresse. Nesse caso aqui, eu estou falando de úlceras gástricas aí, provocadas por estresse, né? Então, a gente tem aquele local em que eu posso ter um coágulo, né? E eu quero fazer com que... eu quero desmanchar isso para voltar aí o retorno do fluxo sanguíneo, certo? Então, a gente tem o tratamento para acidente vascular encefálico isquêmico. Vamos para essa situação, problema, falar sobre acidente vascular encefálico. Então, vamos lá observar essa situação, problema. Paciente, 65 anos, sexo masculino, ele deu entrada no pronto-socorro, né, com pitose palpebral, né? O que é pitose? É quando a pálpebra, né, ela tem uma queda da pálpebra superior. Ele tá com dislalia, né, que é dificuldade de articular as palavras, disartria, que é alteração na fala, ele apresenta uma fala mais lenta, mais arrastada, disfagia, que é dificuldade de engolir, hemiplegia à direita, né, hemiplegia é um tipo de paralisia cerebral que atinge apenas um lado do corpo, e no caso aqui, se ele tem a hemiplegia à direita, provavelmente a lesão no cérebro foi à esquerda, né, provavelmente. Rebaixamento do nível de consciência, desvio de rima, né, um desvio da boca, em direção contrária ao lado paralisado, pupilas isocóricas, então a gente sempre observa a pupila, porque ela pode indicar presente a alteração aí do nível de consciência, traumas, etc. Então, no caso de isocóricas, essas pupilas estão com o mesmo diâmetro. Mas, se elas estiverem anisocóricas, é quando essas pupilas estão maior que a outra, uma maior que a outra. E, nesse caso, é bem indicativo de tumor, meningite, acidente vascular encefálico. E elas estão fotorreagentes. Então, essa caracterização aqui de sinais e sintomas, ela é super característica de acidente vascular isquêmico, né? E foi o que deu no laudo da tomografia de crânio. Então, quais os sinais de alerta para acidente vascular encefálico e quais os fatores de risco? Então, os principais fatores aí causais da doença, né, é a hipertensão arterial sistêmica, ou melhor, são, né, a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes mellitus tipo 2, a hipercolesterolemia, que é o aumento da concentração de colesterol, né, que pode aí favorecer a formação de aterosclerose, sobrepeso e obesidade, tabagismo, uso excessivo de álcool, idade mais avançada, pessoas sedentárias que fazem uso de drogas ilícitas, né, tem um fator de risco maior para desenvolver, ou que tem alguém, né, pai, mãe, histórico familiar de algum parente, no caso pai e mãe, que tenha tido um acidente vascular encefálico isquêmico, e também ser do sexo masculino possibilita aí que a pessoa tenha mais chances quando comparado ao sexo feminino. E os sinais de alerta, né, para suspeita aí do acidente vascular encefálico. Então, a gente já falou que o sistema neurológico, ele possibilita, né, toda essa movimentação, essa fala, articulação, né, das pessoas. E se eu tenho um comprometimento neurológico, isso é irreversível, né? Células de neurônio morrem. E aí, essa pessoa se caracteriza por apresentar alguns sinais, né, de que ela pode estar com um acidente vascular encefálico. Então, vamos ver no quadro quais seriam, então, esses sinais de alerta para você suspeitar. Então, ela vai apresentar fraqueza muscular, uma fraqueza muscular que acontece de repente. É súbito, né? Ela pode apresentar uma alteração sensitiva súbita também, de um lado apenas.
é uma dificuldade repentina, tanto para falar como para compreender o que é lhe dito. Pode acontecer uma perda visual súbita, especialmente uma perda visual de apenas um lado do corpo, né? De um lado apenas. Perda súbita do equilíbrio ou incoordenação motora repentina. Rebaixamento súbito do nível de consciência e cefaleia súbita. Então, perceba que são aí alterações que você consegue perceber e que ela estava bem, de repente não está mais, né? Já apresenta essa sintomatologia. A gente pode pedir para essa pessoa que ela realize 3 comandos, né? Então, pedir para ela dar um sorriso. Nesse momento em que ela sorri, a gente pode observar a boca com um desvio de rima, né? A gente pode pedir para que ela eleve os 2 braços, se ela conseguir elevar os 2 braços, né? E aí, se ela consegue, a gente percebe que ela não tem muita força, um lado ela não vai ter muita força, né? Isso acaba caindo também, né? E aí a gente pode, né, observar essas alterações aí decorrentes do acidente vascular encefálico, né? Pode pedir para ela falar uma frase, né? Por exemplo, o céu é azul. E aí, quando ela fala essa frase, você percebe uma fala mais arrastada, uma fala mais lenta, que ela apresenta realmente uma dificuldade para se comunicar. E aí é bem sugestivo de acidente vascular encefálico. Assistência de enfermagem às afecções neurológicas 2. Então, a gente vai aprender agora sobre o acidente vascular encefálico hemorrágico, né? Então, vamos ao quadro, porque, como eu já falei, a gente tem aí 2 tipos, né, de acidente vascular hemorrágico, que é daí... Ele se caracteriza por hemorragia, né? Eu tenho esse rompimento de uma artéria com extravasamento de sangue para o tecido cerebral, que eu posso gerar um hematoma ou um coágulo, perdão. Eu tenho essa hemorragia subaracnoídea, né? Que é esse HSA, subaracnoídea. Essa hemorragia, ela acontece no espaço específico aqui das meninges. Vamos relembrar aí as meninges, tá? Eu tenho dura mater, aracnoide e pia mater. Entre a aracnoide e a pia mater, eu tenho um espaço que eu chamo de espaço subaracnoide, onde eu tenho ali a presença de líquor. Então, é nesse local, nesse espaço subaracnoide, por isso hemorragia subaracnoídea, que tem, então, o extravasamento de sangue. E aí a gente vai entender o que causa isso. Eu tenho outro tipo também. Vamos ao quadro V. Eu tenho aqui a hemorragia intraparenquimatosa, né? É um nome bastante longo, mas logo, logo vocês vão se familiarizar com ele, certo? Esse daqui é um outro tipo de hemorragia que pode acontecer dentro do acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, essa hemorragia intraparenquimatosa, ela é responsável aí por 10% dos acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos e leva a 50% das mortes, tá? Então, é super importante do ponto de vista clínico esse acometimento desse tipo de hemorragia, tá? Porque pode levar à morte em uma grande quantidade de pessoas. Tem uma prevalência aí na população negra, né? Porque essa população, ela apresenta um desvio da formação das artérias, entre outras alterações que torna mais suscetível para ter esse tipo de hemorragia. E idade entre 35 e 54 anos são mais prevalentes, certo? Quais as causas mais comuns, então, né, associadas à hemorragia? A transformação hemorrágica de acidente vascular encefálico isquêmico, a gente falou, né, que uma das complicações é a transformação hemorrágica, né, que pode ter hemorragia intraparenquimatosa, traumas, tumores, malformações arteriovenosas, principalmente associadas à hipertensão arterial, certo? Então, principalmente aí associada à hipertensão arterial. E a gente tem também a angiopatia amiloide, né, cerebral, que ela é uma doença
que tem um forte componente genético e com uma relação íntima com o envelhecimento. Ela se caracteriza pela deposição aí de matéria amiloide, que é uma proteína nos vasos sanguíneos de pequeno e médio calibre, que faz com que esses vasos fiquem mais frágeis, predispondo eles a eventos hemorrágicos intracranianos. Certo? Temos também doenças hematológicas, reumatológicas, agentes anticoagulantes e fibrinolíticos também. Eles são fármacos aí que atuam na etapa de coagulação, que desfazem os trombos dos vasos sanguíneos, e isso também predispõe a sangramento. Então, tem que ter bastante critério quando for utilizar esse tipo de medicamento. Já a gente vai falar mais, né, sobre hemorragia intraparenquimatosa. Agora a gente vai comentar sobre a hemorragia subaracnoide, certo? Aquela que acontece no espaço entre as meninges. O que está mais associado à hemorragia subaracnoide? Os aneurismas, tá bom? Que são aneurismas, professora? São dilatações que acontecem nos vasos. Eles se tornam mais enfraquecidos e isso predispõe aí às hemorragias. Vamos ao quadro, então, entender melhor sobre isso, porque a gente estima que 5% da população geral, ela apresenta aneurisma intracraniano que não se rompe, certo? E esse evento clínico, ele é catastrófico, né? Ele se caracteriza pela ruptura e sangramento desse aneurisma e a mortalidade é super alta, ela chega aí a 25%, certo? A idade média de ocorrência é de 50 anos de idade. Então, aproximadamente 10 a 15% dos pacientes morrem antes de chegar ao hospital. E 50% dos sobreviventes apresentam-se graves. E os que chegam no hospital, eles apresentam aí uma mortalidade na primeira semana de 40%. Esse tipo de hemorragia leva a sequelas, déficits cognitivos, motores, comportamentais, né? A gente tem outras causas, além do aneurisma, embora a principal seja o aneurisma, como ruptura de malformações arteriovenosas, né? A gente tem aqui neoplasias, dissecção secundária de hematoma intraparenquimatoso, né? Que é a lesão da parede interna da artéria, que permite que o sangue invada aí, os vasos, né? As artérias. E a gente tem, então, aí sinais e sintomas para esse evento, né? Os mais comuns são cefaleia súbita, náusea e vômito, né? Em 60% dos pacientes, então, eu vou ter essa tríade de sintomatologia, certo? Cefaleia súbita, náusea e vômito. Posso ter também cefaleia de sentinela, né, que é uma dor de cabeça de alarme intensa, persistente, podendo durar dias ou até mesmo semanas, rigidez de nuca, alteração do nível de consciência, déficit neurológico e confusões. E o método diagnóstico, ele compreende a avaliação clínica, neurológica, exames como a tomografia, né, exame de neuroimagem. A gente tem uma escala, que é a escala de Fisher, que ela é utilizada para poder identificar aí o risco que essa pessoa tem de ter uma complicação, percentual de risco de ter uma complicação de acordo com a tomografia dela, né? Então, ela pode apresentar uma complicação que se chama vasoespasmo, que é o estreitamento do calibre das artérias cerebrais. Então, de acordo com essa escala, que a gente consegue identificar se esse risco é maior ou não, para realizar aí a abordagem de prevenção. A gente também tem a arteriografia cerebral, né, que é aí uma punção, introdução de catéter em um pequeno tubo que é introduzido aí pelo médico até o local que se quer ter acesso, certo? E o tratamento, né, é através do suporte básico, porque a gente percebe que é uma condição bastante grave, então a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Então a gente vai fazer o suporte CABD, certo? O que quer dizer isso, professora?
A gente vai observar a circulação, certo? Então, fazendo compressões rítmicas no tórax com frequência de 100 vezes por minuto. Vou fazer aí a abertura e desobstrução das vias aéreas. Vou observar a respiração, 2 ventilações positivas com máscara facial portátil e válvula unidirecional e a desfibrilação precoce, certo? Oxigenoterapia, se a escala de Glasgow, escala de coma de Glasgow dessa pessoa tiver menor que 10, a gente pode aí pensar em realizar uma intubação orotraqueal. Claro que vários procedimentos que eu venho falando aqui são específicos do profissional médico, mas é importante que você saiba para você já se atentar ao que vai acontecer, o que você espera que aconteça, saber entender um exame, certo? E fazer toda a abordagem daquilo que se precisa identificar no paciente. Tá? Então, a gente faz toda essa abordagem, a escala de coma de Glasgow, ela verifica o nível de consciência, né? Então, a enfermagem aplica essa escala e, de acordo com o resultado dessa escala, a gente consegue identificar se essa lesão é grave, moderada ou leve, né? E isso pode indicar para a gente alguns procedimentos, como, por exemplo, aí, a intubação orotraqueal, certo? Vamos ao quadro, então, porque, além disso, a gente faz aí, né, a manutenção da pressão arterial com nimodipina, né, após a expansão volêmica com soro fisiológico, então tem que ter um acesso, né, venoso, calibroso, né, a neurocirurgia também, que é uma drenagem desse hematoma, e aí nesse caso a gente tem que fazer a monitorização da pressão intracraniana. Quem que faz a monitorização da pressão intracraniana? O enfermeiro, certo? Então, a gente tem que ter esse conhecimento aí de como realizar esses procedimentos. Hemorragia intraparenquimatosa. Então, nós vamos abordar, né, de forma mais específica sobre esse tipo de hemorragia, entendendo aí essa situação problema. Vamos ao quadro. Então, o paciente PM, 50 anos, deu entrada no pronto-socorro, familiares referiram aí que a mesma começou a apresentar cefaleia intensa, náuseas, vômitos, formigamento do lado direito do corpo, né? Então, uma hemiplegia à direita, dificuldade de falar. Encaminharam ela para o hospital porque o mal-estar permanecia e se agravava. A admissão do paciente foi avaliada pelo enfermeiro Antônio, que constatou antecedentes como hipertensão arterial não tratada, tabagismo, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, né? Então, várias antecedentes aí sugestivos, né, de fatores de risco para essa doença. A avaliação neurológica que foi feita pelo enfermeiro, ele observou uma escala de coma de Glasgow de 10, anisocoria, né? Então, nesse caso da anisocoria, eu tenho, então, essas pupilas de tamanhos diferentes, certo? Pupilas fotorreagentes, hemiplegia direita, dislalia e disfagia. A gente tem, então, né, a avaliação pulmonar, taquipneia, expansabilidade preservada, murmúrios vesiculares presentes, sem ruídos adventícios, ar ambiente, né, com saturação de oxigênio de 85% e frequência respiratória de 30 respirações por minuto. Na avaliação cardiovascular, bulhas rítmicas normofonéticas e hiperfonéticas, sem sopro, perfusão periférica diminuída, enchimento capilar de 4 segundos, né? Quando o ideal é que seja com menos de 2 segundos, certo? E a gente tem também sinais vitais, né? A pressão super elevada, 220 por 140 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca alterada também, 120 batimentos por minuto, frequência respiratória de 30 e a temperatura normal, 36,5. Então, foi feita uma tomografia de crânio,
e constatou-se hemorragia intraparenquimatosa. Né? Como que você relaciona, então, a fisiopatologia do acidente vascular encefálico com os antecedentes do paciente, né? Qual seria a melhor conduta terapêutica para esse paciente, certo? Então, vamos aqui também falar sobre a sistematização da enfermagem. Então, a gente tem, né, os antecedentes que foram colhidos pelo enfermeiro, né, que são aí relacionados ao acidente vascular encefálico hemorrágico, hipertensão arterial não tratada, tabagismo, dislipidemia, obesidade e sedentarismo, né? E a hipertensão é um fator super importante para causar esse tipo de hemorragia, que é a hemorragia intraparenquimatosa, certo? A hipertensão, ela leva a alterações vasculares, como a degeneração da camada média das artérias, necrose, fraqueza progressiva da parede arterial, formação de microaneurisma. Então, todas essas alterações vasculares propiciam a rotura do vaso em situações de estresse, ou mesmo quando tem um aumento súbito da pressão arterial. Então, a gente tem algumas lesões secundárias que podem acontecer, aí a gente precisa ter um acompanhamento desse paciente para evitar essas complicações. Quais são essas complicações? Vasoespasmos, né, que a gente já comentou aqui, que é um estreitamento da parede da artéria. Posso ter um ressangramento daquele local, ou mesmo hipertensão intracraniana e convulsão. Então, para evitar tudo isso, a gente vai corrigir a pressão arterial com a medicação nitroprusiato de soja ou beta-bloqueador endovenoso, de acordo com aquilo que ele se apresenta, né? Se a PA estiver maior que 230, a PA sistólica e a PA diastólica maior que 120, a gente vai usar então o nitroprusiato. E se ela tiver aí maior que 180, a pressão arterial sistólica, e maior que 105 a pressão arterial diastólica, a gente vai fazer uso do beta-bloqueador endovenoso. Vamos observar a oxigenação adequada para evitar hipoxemia, atentar a hipo ou a hipercapnia, né, que é a diminuição ou aumento do gás carbônico na corrente sanguínea. E o que a gente faz para poder resolver isso? Ajustar a ventilação mecânica de forma correta, né, se necessário. Atentar a hipo ou a hiperglicemia, então uma glicemia mais baixa ou aumentada. A gente pode suplementar com insulina ou glicose. Tratar febre, né, se estiver presente, com antipiréticos, banhos. Atentar à anemia e sepse, então fazer correção com hemocomponentes, né, fazer uso de antibióticos de acordo com a prescrição médica, reposição de volumes, drogas vasoativas. Atentar à hiponatremia, que é o nível de sódio no sangue muito baixo, e a gente faz a reposição desse sódio. Profilaxia, o tratamento de convulsões com fenitoína, e realizar o tratamento cirúrgico por meio de uma drenagem de hematoma. E é importante que essa drenagem seja feita aí, né, por um período menor que 7 horas, porque nesse período a gente tem resultados melhores do que quando a gente faz depois desse período. Então, a gente tem que ser bastante ágil na nossa assistência. Vamos ao quadro, então, porque a gente vai falar sobre a sistematização da assistência de enfermagem, né? Então, a gente tem o histórico de enfermagem, onde eu tenho os dados, a coleta de dados, o exame físico desse paciente. O enfermeiro deve estar atento às alterações de nível de consciência, relação de pupila, disfunções motoras, sensoriais, disfunções dos nervos cranianos, dificuldade de fala, distúrbios visuais, cefaleia, rigidez de nuca, entre outros déficits neurológicos. Ele deve atentar-se também aos exames laboratoriais, aos exames de imagem, à prescrição médica, à evolução multidisciplinar, né? E quando a gente pensa no diagnóstico de enfermagem, os mais prevalentes nessa situação são risco de perfusão tissular cerebral ineficaz, né? Preciso de uma irrigação, tem um risco de ser prejudicado. Mobilidade física prejudicada, como a gente pode ver as sequelas, né, da doença. Risco de infecção. Então, as intervenções gerais,
além dessas que eu já comentei, estão relacionadas aí com a pré-operatória, intraoperatória e pós-operatória, né? Então, a intraoperatória a gente vai verificar aí os sinais vitais do paciente, checar o horário da cirurgia, conseguir uma vaga na UTI, né? Reserva de sangue, jejum, tricotomia, retirada de prótese, né? E a intraoperatória a gente vai verificar e checar os materiais, ver se estão funcionando, auxiliar na anestesia, encaminhar para a UTI. E no pós-operatório, a gente vai fazer, então, todo o monitoramento aí desse paciente, observando catéter, sonda, pressão intracraniana, né? O DVE, que é a derivação ventricular externa, que é um dreno que é usado em neurocirurgia, né? Onde a gente faz a drenagem, a gente faz o controle desse líquido drenado. E faz todo o controle hídrico também do paciente. Então, a gente pode observar que o trabalho, a assistência de enfermagem, ela é super importante quando eu penso aqui nesse tipo de paciente. O Kahoot, né? Eu vou aqui compartilhar com você o PIN do Kahoot. Esse é o Kahoot, é 1561629. 1561629. Entrando, ótimo, ótimo. A gente tem algumas perguntinhas para até esse momento da nossa aula. Então, verdadeiro ou falso? São verdadeiros ou falsos, tá? O acidente vascular encefálico isquêmico é um distúrbio neurológico mais frequente em adultos? Será que é esse o distúrbio mais frequente em adultos? Verdadeiro, pessoal. O acidente neurológico, a gente tem vários distúrbios neurológicos, mas o acidente vascular isquêmico, né, encefálico isquêmico, ele é o mais frequente. Drogas trombolíticas são usadas no acidente vascular encefálico isquêmico para tentar preservar a área de penumbra. Vocês entenderam a área de penumbra, as drogas que são utilizadas, né, o tempo. E aí, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal. Por quê? Porque lembra lá que eu tenho uma área de lesão e essa área da lesão em volta dessa área de lesão é a área de penumbra que eu quero preservar no cérebro da pessoa, certo? Então, a gente faz uso dessas drogas trombolíticas em até 4 horas e meia após o evento, o acidente, né, inicial, para a gente poder preservar essa área de penumbra, né? Idealmente que ela seja feita aí com até 3 horas. Lógico, tem várias indicações e contraindicações para o seu uso, mas a assistência deve ser super ágil para a gente conseguir fazer elas nesse período. A causa mais comum de hemorragia intraparenquimatosa é o aneurisma? A intraparenquimatosa é o aneurisma?
É falso, o pessoal ficou meio dividido ali, né? Olha só, a hemorragia intraparenquimatosa, ela está bastante associada à hipertensão arterial sistêmica, tá? Lembra lá da nossa situação problema, tá bom? O aneurisma, ele está bastante associado à hemorragia subaracnoide. Lembra que tem 2 tipos de acidente vascular encefálico hemorrágico. Dentre os cuidados de enfermagem para pacientes com acidente, com hipertensão intraparenquimatosa, a gente tem atentar-se para alterações no nível de consciência, motores e sensoriais. É verdadeiro, tá bom? Verdadeira essa questão aí. Bastante gente acertou. Vamos lá, então, retomando aqui a nossa aula. Assistente de enfermagem às afecções neurológicas 3. Agora a gente vai falar de outras afecções neurológicas, como, por exemplo, a meningite. Então, vamos ao quadro para a gente entendê-la, tá? A gente tem a meningite, né, que é um processo inflamatório das meninges, né? Então, aqui eu tenho o osso, aqui eu tenho a membrana da dura mater, a aracnoide, a pia mater e o cérebro, certo? Então, a meningite é esse processo inflamatório que causa essa inflamação nas meninges, tá bom? Nessas membranas. Essa meningite, né, essa inflamação, ela pode ser por conta de micro-organismos, agentes infecciosos, virais, né, e de vírus. Então, quando eu tenho um vírus, a repercussão não é tão grave, né? Geralmente a gente faz aí um tratamento sintomatológico, mas isso tem um bom prognóstico, né? Eu posso ter também, como a gente pode ver no quadro, causas não infecciosas, né? Então, como neoplasias, o próprio acidente vascular encefálico. Eu tenho aí infecções que são não virais, né? Como, por exemplo, leptospirose, toxoplasmose, sífilis, né? Eu tenho também o acometimento de meningite por conta de enterovírus, né, como aí o vírus da cachumba, da herpes simples, citomegalovírus, entre outros, certo? E aí esse comprometimento infeccioso, ele pode ser tanto agudo, né, pontual, e aí ele é causado, nesse caso, mais frequentemente por bactérias e vírus, ou ele pode ser crônico, quando eu tenho aqui o agente etiológico como protozoários, espiroquetas, eumintos, fungos, certo? Mas, dentro da meningite, de todos esses agentes etiológicos que a gente falou, o que mais chama a nossa atenção e aquilo que a gente tem que estudar mais é a meningite bacteriana, né? Principalmente a causada pela Neisseria meningitidis, tá? Ela causa aí a meningite meningocócica, que tem uma importância para a saúde pública, certo? Ela é mais letal, mais difícil para tratar. Então, vamos dar o quadro para a gente entendê-la, certo? Então, a meningite meningocócica, né? Ela acontece por transmissão de via aérea superiores, né? E após o tratamento com antibiótico, o meningococcus deixa de ser infectante em 24 horas após o início desse tratamento. A gente tem sinais e sintomas que essa pessoa pode apresentar, como febre, mal-estar generalizado, mialgia, anorexia, tem a síndrome de hipertensão craniana, né? Intracraniana, cefaleia intensa, náuseas e vômitos em jato, zumbido, transtorno do equilíbrio, edema de papila, tem a síndrome radicular, né? Na síndrome radicular, ela pode apresentar aí uma rigidez de nuca, né? Rigidez, sinal de Kernig, que é quando o paciente ele sente dor, né? Quando a gente tenta, né, estender o joelho dele por completo, ele apresenta dor, então é positivo. Eu tenho também o sinal de Brudzinski, né, quando eu tenho aí
quando eu levanto a cabeça desse paciente, involuntariamente ele levanta a perna, então também nesse caso é positivo. E o sinal de Leising, né? Que é quando a pessoa em decúbito dorsal, com os braços e pernas esticados, o profissional utiliza aí a flexão da coxa até a bacia, né? Então ele faz essa flexão de coxa até a bacia e a pessoa sente dor na parte posterior da coxa, né? Na parte de trás também, sinal positivo. Então bastante sugestivo aí de meningite meningocócica, certo? E a gente tem outros, né? Outros sinais e sintomas como a fotofobia, uma sensibilidade à luz e lesões hemorrágicas cutâneas, como petequias e hematomas. A gente tem aí, né, o diagnóstico, que ele é feito através da anamnese, do exame físico, coleta de líquor, né? No líquido a gente pode perceber o micro-organismo, coagulograma, hemograma, né? Pouco a gente usa a neuroimagem, no caso da meningite meningocócica. E a gente tem a precaução que deve ser instituída no caso de paciente com meningite meningocócica. E isso aqui é enfermagem, tá? Tem um paciente com meningite meningocócica, o enfermeiro tem que instituir precaução por gotículas, tá? E o que é essa precaução, professora? Eu tenho que isolar esse paciente num quarto privativo, certo? E aí, o profissional e o paciente, durante o transporte, seja para fazer um exame, deve usar máscara cirúrgica, máscara comum, e sempre realizar aí a higienização das mãos, né? E uso dessa máscara antes de entrar, então, neste quarto privativo, certo? A gente tem outras doenças neuromusculares, na verdade, a gente tem doenças neuromusculares. Aqui, a gente vai tratar, né, especificamente, das doenças aí da síndrome de Guillain-Barré, da miastenia graves e da esclerose múltipla. Então, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença inflamatória que ela causa aí um infiltrado inflamatório mononuclear no endoneuro e na bainha de mielina. A gente está observando aqui, ó, nessa imagem, tá? Aqui o neurônio, né, a célula. E aí isso resulta de uma resposta exagerada do sistema imunológico, do sistema nervoso periférico dessa pessoa, tá? Então, quando ela tem principalmente um processo infeccioso, né? Por exemplo, o dengue, ela pode desenvolver aí essa condição de síndrome, né? De Guillain-Barré, certo? Então, vamos ao quadro aqui para a gente poder, né, entender aí mais sobre essa doença. Então, ela é uma neuropatia de predomínio motor, que é rapidamente progressiva e ela é reversível, tá? A fraqueza, ela começa aí nos membros inferiores, vai indo para o membro superior, pode chegar a ter uma insuficiência respiratória, né? Vamos pensar que a gente está falando de nervos, que desses nervos preciso para a função acontecer, né? E aí, se eu não tenho isso acontecendo, eu posso levar à insuficiência. Então, o tratamento é a ventilação, né, do paciente, a imunoglobulina, a plasmaferase, que é a troca de plasma, que é utilizada essa plasmaferase como se fosse uma hemodiálise, onde eu tenho a separação do sangue e do plasma. A gente tira aquelas partes, né, do plasma que não são ideais para a doença. A gente tem outra doença que a gente vai ver no quadro, que é a miastenia graves. Nessa doença, eu tenho uma dificuldade em relação aos receptores de acetilcolina aqui, que estão... e aí não acontece o sinapse no músculo, né? A sinapse não acontece em relação ao músculo por conta da falta desses receptores. Isso também é algo provocado por conta do organismo, né? São doenças autoimunes e provoca aí uma fraqueza, que ela começa com uma fraqueza que vai piorando ao longo do dia, tá? Ela pode ter aí paralisias faciais também. Vamos ao quadro ver melhor, então, né? Que a gente está falando aí desses anticorpos que atacam, então, esses receptores da acetilcolina e a gente não tem a junção neuro e músculo, certo? A gente tem a redução desses neurotransmissores
e aí desses receptores, e aí a pessoa tem essa fraqueza flutuante, que é isso que eu falei, né? Ela começa a sentir uma fraqueza que vai se intensificando ao longo do dia. A gente tem também a doença de esclerose múltipla, é uma doença autoimune também, ela afeta o cérebro, os nervos ópticos e a medula. Então, o próprio sistema imunológico da pessoa, ela corrói a bainha de mielina, né? O que é essa bainha aqui, ó? É essa camada que reveste aqui o axônio, né? E aí a gente tem essa questão, né? Essa doença. Então, ela causa uma inflamação e danos aí de ampla gama de sistema, incluindo fraqueza muscular, fadiga, dificuldade visual, podendo levar aí a deficiências. Então, a gente tem essa doença em que a pessoa vai perdendo a sua força, né? Vai perdendo as suas atividades que ela costuma fazer, mas a parte cognitiva, ela é preservada, ela permanece, né? Então, é uma pessoa geralmente jovem que, né, vivencia esse processo aí, infelizmente, né, degenerativo e crônico do organismo e perdendo as suas funções. Convulsão. Vamos à situação problema, falar sobre convulsão. Vamos lá. Paciente internado na clínica médica encontra-se no segundo dia de internação por meningite meningocócica. Durante a visita dos familiares, ela apresentou contraturas musculares, movimentos descoordenados e involuntários, trismo, né, que é uma dificuldade de abertura da boca, um rebaixamento do nível de consciência e liberação do esfíncter e cialorreia também. Vários episódios ocorreram aí com um aumento de duração acima de 5 minutos. Então, ela ficou mais de 5 minutos apresentando essa descoordenação, né? Toda essa sintomatologia. Então, quais complicações podem estar acontecendo e qual seria a conduta terapêutica adequada para ela, para essa paciente, né? Então, a gente tem a convulsão, né? Que ela acontece devido a uma infecção do sistema nervoso central, né? Como nesse caso da situação problema, um aumento do tempo de duração das convulsões. Então, perceba que a convulsão é a sintomatologia, mas com esse tempo mais prolongado, eu tenho um estado que a gente chama de status epiléticos, tá? Ou SE. Então, aí a gente vai compreendendo, né, que a convulsão, ela é resultado das descargas, né, que acontece de forma anormal no cérebro, certo? E esse status epilético, ele é definido como uma crise que é longa, prolongada, ela é repetitiva. A pessoa, quando ela tem uma convulsão, ela pode ter uma convulsão 1, 2 vezes na vida. Mas quando isso é repetitivo e quando essas crises elas se tornam mais prolongadas, aí sim eu tenho status epiléticos, certo? Então, no quadro, a gente vai observar que as causas desses estados epiléticos, eles podem estar associados aí à retirada de drogas anticonvulsivantes, à abstinência alcoólica, doença cerebrovascular ou metabólica, trauma, toxicidade, alguma infecção do sistema nervoso central, né, que predispõe aí essas descargas elétricas, tumor, lesão congênita, epilepsia prévia e mesmo uma causa não esclarecida, né? Então, o tratamento é o uso de benzodiazepínicos como fenitoína, fenobarbital, tiopental, para a gente poder cessar a atividade convulsiva de forma imediata. Então, é importante manter vias aéreas pérvias e também a oxigenoterapia, né? Então, a gente também observa aí algumas classificações, né? Os sinais e sintomas, então, da convulsão são essas contraturas muscular, movimento descoordenado, involuntário, esse trismo, que é essa dificuldade de abrir a boca. A gente tem um rebaixamento dos níveis de consciência, liberação do esfíncter e cialorreia, que é a sintomatologia bem característica da nossa situação problema. Quando ele tem uma crise epilética, então ele tem acontecendo no organismo dele essa descarga elétrica anormal, né, excessiva.
Quando ele tem uma convulsão, eu tenho essa crise epilética com essa descarga elétrica normal, mas eu também tenho as manifestações motoras, esses movimentos descoordenados. E a epilepsia é uma condição crônica, então, né, onde a pessoa apresenta crises epiléticas de forma recorrentes, né, mais frequentes. E o estado de mal epilético é quando essa atividade convulsiva contínua, ela dura mais de 30 minutos, né? Ou 2 ou mais crises sequenciais sem total de recuperação do nível de consciência entre, por exemplo, 2 crises. E aí a gente tem, nesse caso, um problema bastante importante, porque pode causar aí lesão cerebral nessa pessoa. Assistência de enfermagem e afecções renais. Então, a gente vai abordar sobre as afecções aí do trato urinário. Então, quais são, né, as principais afecções? Qual é a função do trato, né, urinário, né, do sistema renal? Vamos ao quadro, então, para a gente entender isso. Então, o sistema renal, o sistema urinário, ele vai elaborar, remover fluidos excretórios através aí da urina, né? Ele regula a concentração hídrica e também de sal, remove resíduos do metabolismo celular presentes na corrente sanguínea, certo? Então, ele tem uma importante função aí para o organismo de filtração. Então, a gente tem no sistema renal a uretra, a bexiga, os ureteres e os rins, na verdade, né? São 2. E aí, no trato urinário superior, eu posso ter aí uma infecção acontecendo no rim, onde eu vou ter a pielonefrite. Eu posso ter também uma infecção acontecendo na bexiga, então a gente vai ter a cistite, ou mesmo na uretra, onde eu tenho a uretrite. Nos homens, eu ainda posso ter a prostatite, né, que é um acometimento aí da próstata, né, que é uma glândula que ela produz 70% do líquido ejaculatório nos homens, então os homens que têm essa glândula, e aí essa glândula ela tem 3 centímetros, e se ela tiver num tamanho maior, né, ela pode então ocasionar essa inflamação, pode dificultar, pode obstruir aí a passagem de urina também. Então, essas infecções, elas são causadas pelo quê? Né? Por agentes infecciosos, né? Por aí, agentes etiológicos que vão causar aí essa patogenia. Então, dentro do trato urinário superior, a gente tem aqui os rins, né? Como eu já falei, eu posso ter a pielonefrite, que é uma infecção bacteriana da pelve renal, dos túbulos e tecido intersticial de um rim ou dos 2 rins, certo? Então, as causas envolvem aí a disseminação ascendente de bactérias da bexiga. Então, eu tenho bactérias, né, que adentram ali a uretra, né, principalmente micro-organismos fecais, né, que estão ali no períneo, adentram a uretra, então de forma ascendente ela pode se depositar na bexiga. Se isso não é tratado, isso vai evoluindo, podendo chegar aos rins. Só que essa não é o único modo, né? A única via para a gente ter aí a pielonefrite. Eu também posso ter uma infecção, né? Via sistêmica, né? Via corrente sanguínea, e isso fazer com que acometa os rins também, certo? Então, vamos ao quadro, porque a gente vai entender aí que essa doença, né? Que é a pielonefrite, ela pode ser aguda, né? Então, no caso dela aguda, esses rins, eles se apresentam aumentados, né? A gente pode ter infiltrações intersticiais de células inflamatórias. Os abscessos podem ser notados na cápsula renal e junção córtico-medular, né? Agora,
Quando a gente tem isso de forma crônica, então, nesse caso, os rins, eles ficam com um aspecto cicatrizado, contraído, afuncionais, quer dizer o que? Eles perdem a sua função. Então, é considerado uma causa de doença renal crônica, né? Que pode, então, nesse caso, ser necessário uma terapia de substituição renal permanente, como transplante de rim ou até mesmo uma diálise, certo? Então, a gente tem aí o diagnóstico, né, que é através da urina 1, que é laboratorial, urina 1, urocultura, o antibiograma. O antibiograma a gente utiliza para identificar o agente etiológico envolvido naquela infecção e realizar o tratamento de acordo com aquele agente etiológico. Também pode ser através de ultrassonografia, tomografia de abdômen, certo? A gente tem também infecções do trato urinário inferior, que é isso que eu falei, né? Que ele vai ascendendo aqui, ó, pela uretra até a bexiga, certo? Então, essas bactérias penetram o trato urinário. Então, dessa forma, onde eu tenho aí os micro-organismos do períneo, né, invadindo uretra e bexiga, pela corrente sanguínea ou quando eu tenho uma fístula intestinal. O que é uma fístula intestinal? É uma comunicação entre o intestino e a bexiga, que acontece de forma anormal, certo? Quais os sinais e sintomas, né, desse tipo de infecção do trato urinário? A pessoa pode apresentar aí, né, polaciúria, que a pessoa apresenta a urina de forma mais frequente. Aqui, pessoal, não é que ela vai apresentar uma quantidade grande de urina. Ela vai toda hora fazendo um pouquinho de urina, tá bom? A nictura, que é uma urina que acontece mais no período da noite, né? A incontinência urinária, então a pessoa não consegue controlar aí a saída de urina. Hematura, que é sangue na urina, dor suprapúbica, que é uma dor pélvica, e dor lombar. Aí nós temos também a urolitíase e a nefrolitíase. O que é isso, professora? São cálculos. Vocês já ouviram falar de pedra, né? Pedra no rim, pedra no trato urinário? Então, é isso. A gente vai denominar aqui como cálculos, tá certo? Então, vamos entender o porquê que causa, né, esse cálculo aí renal. A gente tem aí, né, esses cálculos que eles podem acontecer no trato urinário, então eu tenho a urolitise, ou no rim, quando eu tenho a nefrolitíase, né? Eles são formados quando a gente tem um aumento da concentração na urina das substâncias como o oxalato de cálcio, o fosfato de cálcio e o ácido úrico, né? Então, quando a gente tem essas substâncias em maior quantidade, isso predispõe ao cálculo, né? O diagnóstico, ele é confirmado por meio de raio-x, ultrassonografia, urografia intravenosa, né? E também a gente tem os métodos terapêuticos, onde eu vou ter a ureteroscopia, né? É um procedimento minimamente invasivo para a extração do cálculo renal. A litotripsia, que é onde a pessoa, é onde o profissional, na verdade, ele vai fazer como se fosse um choque ali na região do rim, não é invasivo, mas o objetivo é quebrar esses cálculos, essas pedras, para poder facilitar a passagem delas pelo canal, né, pela uretra, certo? Vamos ver, tem mais lá no quadro, remoção dos cálculos por via percutânea, né, que é quando a gente faz uma cirurgia por meio de uma punção na pele, né, que permite aí a retirada desses cálculos volumosos, né? Os sinais e sintomas, eles dependem, então, da presença de obstrução, de infecção e de edema, mas pode provocar dor, desconforto abdominal, disúria, nictura e hematoma. Aí a gente tem a insuficiência renal aguda, né? A insuficiência renal aguda, ela é caracterizada pela perda reversível da filtração glomerular, né? Então, ela se caracteriza aí por oligúria, né? Baixa produção de urina, edema, manifestações cardiopulmonares, como hipertensão arterial, edema agudos de pulmão, arritmia, pericardíaca, urêmica, acidose metabólica, né? Alterações do sistema nervoso, como o coma, alterações de defesa imunitária, alterações do trato gastrointestinal, né? Náusea, vômito, hálito urêmico, úlceras, hematemese, melena, anemia, certo?
Então, as causas, né? Eu posso ter uma causa decorrente de hipoperfusão do rim, dano renal do tecido renal ou mesmo obstrução do fluxo urinário. E aí a gente tem as fases, né? Eu tenho o período de início desse processo de insuficiência renal, onde a pessoa começa a apresentar aí a primeira agressão e aí leva a início da oligúria, que é a diminuição da urina, até o período propriamente dito de oligúria, onde esse volume de urina é menor que 400 ml em 24 horas. E aí a gente tem uma elevação sérica aí de ureia, creatinina, né, ácido úrico. Depois, no período de diurese, onde esse volume de urina ele atinge níveis normais, né, ou elevados, mas a função renal ela ainda é anormal. E o período de recuperação, onde a gente tem uma melhora da função renal, melhora dos exames laboratoriais também. A gente tem, então, a resolução da situação problema aqui sobre insuficiência renal crônica, tá? Que é o que a gente vai falar agora sobre a insuficiência renal crônica. Vamos entender através dessa situação problema. Paciente, 65 anos, sexo masculino, com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, com insuficiência renal crônica, né? Ele já tem esse diagnóstico, com terapia renal substitutiva, ele foi admitido para realizar hemodiálise. Então, enquanto enfermeiro, né, você deverá atentar aos sinais e sintomas de insuficiência renal crônica. Então, qual o método diagnóstico? Como você explicaria esse processo para o paciente? Então, a insuficiência renal crônica, ela é uma deterioração progressiva e irreversível. Lembra que na aguda ela é reversível, aqui ele é irreversível, não volta mais aquela função, tá? Causando aí um desequilíbrio metabólico e também um desequilíbrio hidroeletrolítico. E aí a gente vai fazer aí o estadiamento de como que está essa situação da doença renal crônica através desse resultado de filtração glomerular, né? Onde eu tenho esses resultados aí. E cada resultado vai corresponder a um estágio que vai indicar um grau de insuficiência renal, né? Que vai indicando pra gente, ó, se precisa aí, né, de diálise ou não. E aí a gente tem os sinais e sintomas, né, da insuficiência renal crônica, que é a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, a pericardite, que é uma inflamação que acontece na membrana que reveste o coração. Pode acontecer um prurido intenso também, né, devido aos depósitos de cristais de ureia sobre a pele. Anorexia, com náusea, vômito. Melena, que é evacuação com sangue. Hematemese, que é o vômito com sangue. Convulsão, tremor muscular, incapacidade para se concentrar. E os níveis alterados de insuficiência, alterados de consciência. Tá? E o diagnóstico da insuficiência renal, como é um problema que pode aí afetar todo o organismo da pessoa, eu tenho que fazer aí uma avaliação geral, tá? Então, eu vou verificar a função renal, hepática, eletrólitos, né? Vou verificar aí função cardíaca também, perfil imunológico, ultrassonografia do trato urinário, para a gente poder fazer esse diagnóstico e já avaliar a condição de saúde geral dessa pessoa. E aí a gente falou, né, que esse paciente ele vai realizar hemodiálise. Então, a gente tem a terapia substitutiva renal, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal e também o transplante renal. Na hemodiálise, a gente tem um equipamento onde possibilita a passagem de sangue da pessoa por esse equipamento e ele faz, então, o catalisador faz a filtração do sangue dessa pessoa, certo? Cuidados de enfermagem é importante pesar esse paciente antes da realização da hemodiálise e também ter todo um acompanhamento durante a hemodiálise, né, em relação a câimbras que ele pode apresentar, né, ou pressão também a gente vai acompanhando. Depois que termina, a gente faz o curativo. Geralmente, pacientes que fazem uso da hemodiálise, eles devem ter uma fístula arteriovenosa, que é cirurgicamente realizado uma ligação entre a artéria e a veia, né, que possibilita aí o acesso para poder fazer a hemodiálise,
mas também pode ser feito aí com catéter duplo J, né? Principalmente nos casos em que a gente tem uma insuficiência renal aguda, que pode fazer também hemodiálise, né? Quando eu não vou ter isso de forma mais crônica, tá? No quadro, a gente tem também a diálise peritoneal, né? Na diálise peritoneal, eu tenho um catéter, né, que é introduzido aqui no peritônio da pessoa, e aí a gente vai colocando um líquido, né, de diálise estéreo, que é o dialisador, que ele vai ser introduzido por meio desse catéter abdominal, na cavidade abdominal, e os produtos metabólicos, né, como ureia, creatinina, eles vão sendo removidos por difusão e também por osmose, né? Então, eles passam de uma área de alta concentração para uma área de baixa concentração através, então, da membrana semipermeável aí, a membrana peritoneal. Certo? Então, a gente tem esse outro recurso, né? A pessoa pode fazer ambulatorialmente, pode fazer em casa, à noite, né? Tem esse recurso para ter mais comodidade aí para realizar esse procedimento. Vamos rapidamente fazer um Kahoot, só para a gente finalizar aquele Kahoot? Então, vamos lá. Então, verdadeiro ou falso? A meningite meningocócica causada pela bactéria Neisseria meningitidis é uma das mais importantes para a saúde pública. Eu acho que eu falei alguma coisa disso, né? É verdadeiro, né? A gente falou que é uma bactéria, né? Que ela tem uma importância porque ela pode causar uma letalidade muito alta nas pessoas. Então, vamos para a próxima. Um dos cuidados de enfermagem na hemodiálise é pesar o paciente antes do procedimento. Será que a gente tem que pesar o paciente antes do procedimento de hemodiálise? Sim, a gente tem que pesar. Por quê? Esse peso é o peso de pré-sessão, né? Que ele vai determinar a quantidade de líquido que a gente vai retirar durante a sessão de hemodiálise. Então, a gente vai subtrair do peso seco do paciente. Ou seja, aquele peso ideal dele sem inchaço, né? Que ele consegue manter a pressão arterial normal. E aqui o próximo. A insuficiência renal crônica caracteriza por perda reversível da filtração glomerular? Reversível? Falso, pessoal. A insuficiência renal aguda é reversível. A crônica é irreversível, não tem volta. A gente tem que fazer hemodiálise, tem que fazer transplante, tem que fazer diálise, tá bom? Dentre as medidas de prevenção de cálculos renais, a gente tem aqui realizar adequada ingesta de proteína, de sódio e evitar oxalatos. Então, a gente falou que os cálculos renais aí, né, sobre eles, e a gente tem algumas medidas de prevenção, né? Quais são essas medidas de prevenção? Esses alimentos oxalatos seria morango, espinafre, chá preto, verdadeiro, tá? Então, a gente vai orientar a pessoa a aumentar a se alimentar de forma adequada em relação às proteínas, fazer o consumo de sódio de 3 a 4 gramas por dia no máximo e evitar esses alimentos que eu falei aqui, que são ricos em oxalato. Em terceiro lugar, a Shirley Betim. Parabéns, Shirley. Em segundo, a Mariana. E em primeiríssimo lugar, parabéns para a Mariana. O Galo, parabéns, muito bem. Então, a gente viu, né, recapitulando a aula de hoje, a gente pôde aprender, né, sobre os sistemas, as afecções do sistema neurológico,
do sistema renal também, né? Então, a gente pôde falar do acidente vascular encefálico isquêmico e do acidente vascular encefálico hemorrágico. E dentro do hemorrágico, a gente tem a hemorragia intraparenquimatosa e a hemorragia subaracnoide, tá? A subaracnoide associada aos aneurismas e a intraparenquimatosa, entre outras associações, principalmente associada à hipertensão arterial sistêmica. A gente pode observar que essas doenças, elas podem decorrer aí com sequelas importantes. Certo? Falamos aí de insuficiência renal crônica, aguda também, super importante para você estar apto a assistir o seu paciente. Certo? Espero que você tenha aproveitado, gostado dessa aula, entendido os conceitos. Se não entendeu, a gente se encontra no chat aí para responder tudinho, certo? Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!